Olá! Bom dia, ainda é bom dia, né? Eu estou na missão aqui de falar um pouquinho sobre protagonismo e carreira e dividir um pouquinho das minhas ferramentas, as coisas que eu acredito, e também conseguir incentivar vocês a fazerem isso, independente do território, tá? Independente do que vocês estão fazendo e como que estão fazendo. Me apresentando, eu sou Amanda Graciano, hoje eu sou sócia da Fisher Venture Builder, que é uma empresa que se propõe a criar outras empresas. A gente tem um pouco mais de 10 startups, $500 milhão de valor criado, mais de 500 funcionários nos nossos negócios, e sempre buscando pensar e criar soluções que vão resolver os problemas do mundo, né? Afinal de contas, a gente descobriu nessa trajetória de um pouco mais de 6 anos que lugar que tem um ecossistema grande, cadeia de valor grande, é lugar também que tem grandes oportunidades de negócio. Além disso, passei por diversas organizações. Hoje eu sou colunista do Estadão e do MIT Technology Review, onde também ocupo a cadeira de Head do Women Tech, que é uma grande grade, não só de conteúdos e eventos, mas que a gente fala das mulheres na tecnologia em cadeiras de liderança em toda a região. Sou professora na Fundação Dom Cabral, onde eu também sou aluna, então é divertido ter aula com seus colegas de trabalho. Eu sou conselheira do Pacto Global da ONU, onde a gente fala de ESG, e todas essas questões são muito importantes para o planeta. Então, a gente discute isso lá no nosso dia a dia. Mas, mais do que isso, eu vim contar para vocês um pouquinho de como que é que a Amanda foi fazer esse tanto de coisa e continuo fazendo. Eu fico brincando que é só eu até agora, mas eu acho que 2022 está acabando, talvez eu não mude tanto mais. Mas janeiro está aí, né? Então, talvez a gente comece novas coisas. 10-0 para mim, o passador. Foi. Um pouco de contexto, né? Eu, geralmente, além de falar tudo isso, eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou filha da Maria das Dores e do Valtemir, e a mais velha de 4 irmãos. Sou mineira, mineiríssima. Eu acho que o sotaque hoje vocês vão super ver ele mais, até porque ontem eu estava no show do Milton Nascimento, então, assim, gente, só lamento. Mais orgulho do que ser mineira e estar ali falando, yes, sou mesmo, sou do mundo, sou Minas Gerais. É muito mais falar sobre isso do que necessariamente falar sobre os lugares por onde eu passei e por onde eu vou passar. Até porque, vocês vão ver, eu vou falar isso aqui, o nosso trabalho não é a gente. É uma parte de nós, né? Mas não é a gente. E, curiosamente, eu moro hoje em São Paulo, é muito comum as pessoas falarem assim, de onde que você é? E aí, a primeira resposta, as pessoas respondem o trabalho, a universidade que estudam, etc. Eu, no geral, eu respondo, olha, eu sou de BH. Mas é isso que você está me perguntando? Você está perguntando com o que eu trabalho, né? Tem uma coisa do trabalho ocupar um espaço tão grande da nossa vida e que a gente, às vezes, esquece de contar coisas muito simples. E por que eu falo muito dos meus pais? Porque é muito mais fácil me entender se vocês conhecessem a Maria das Dores e o Valtemir. Porque aí eu não precisava falar nada, tudo faz muito mais sentido do que eu ficar contando por onde eu passei, o que eu fiz, as coisas que eu acredito e etc. E vocês vão entender um pouco dessa lógica do contexto logo menos. Porque justamente por ser filha da minha mãe, principalmente, minha mãe hoje é diretora no Hospital das Clínicas, lá em Minas Gerais. Ela fez mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina, mas ela não é médica, para falar sobre erros de prescrição dos médicos. Então, imagina, uma mulher negra, há uns 15 anos atrás, falando na Faculdade de Medicina para os próprios médicos que eles erram na hora de prescrever. Essa é minha mãe. E talvez por ela ser desse jeito, causou um pouco de pressão de o que é que a Amanda vai fazer, né? Qual que é o caminho que ela vai seguir? Essa coisa também da gente se parecer muito com os nossos pais, mas não necessariamente, né? E querer seguir os nossos caminhos. Um pouco desse questionamento é algo que habita assim, na minha cabeça de tempos em tempos. Chega nessa época do ano, é um pouco mais. Eu fico, putz, o que é que vai vir depois? Né? A gente falava, teve a pandemia, e agora? Né? O quanto que a gente mudou e se transformou nesse meio do caminho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês irem refletindo, que é, nessa jornada da gente tentar descobrir para onde a gente quer ir, seja lá onde for, tá? Porque sucesso é uma coisa muito relativa na mente de cada um. Para mim, as perguntas antes disso deveriam ser, quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus valores? Vocês sabem responder essas perguntas? De bate-pronto, assim. E uma outra dúvida que eu tenho, se alguém aqui sabe responder, foi você que escolheu isso ou escolheram para você ao longo da sua vida? Tipo, te contaram que você é assim,
Te falaram que você deveria acreditar nessas coisas, e aí, então, você acredita. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui já parou para pensar nisso? Levanta a mão. Quem aqui nunca parou para pensar assim? Levanta a mão. Não tem certo ou errado não, tá, gente? Eu só estou contando um pouco da minha opinião, assim. E aí, entender um pouco dessas coisas é algo que hoje eu uso quase que uma estruturazinha, assim, um mapa, e eu vou compartilhando com vocês ao longo do caminho, justamente porque o nosso tema é falar sobre protagonismo, né? E quando eu fui olhar no dicionário, eu gosto um pouco disso. Talvez porque eu sou também um pouco do lado da academia, mas às vezes eu acredito que é pelo fato de ser mulher, jovem, negra, aí eu tenho que ficar provando. Então, protagonismo no dicionário, não sou eu que estou inventando, é a qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação ou acontecimento, exercendo um papel principal. O convite hoje é para que vocês sejam protagonistas das carreiras de vocês. Se num cenário em que vocês não necessariamente estão escolhendo as coisas, estão pensando nelas por vontade própria em algum momento da vida, quer dizer que talvez ainda vocês não são protagonistas da carreira de vocês. Hoje a gente está no dia 14, né? Segundo a ONU, amanhã, dia 15 de novembro, é o dia que o planeta atinge 8 bilhões de habitantes. Teoricamente, cada um desses 8 bilhões, em algum momento da sua vida, vão precisar assumir o protagonismo da vida mesmo. Então, também é um convite para que vocês comecem a exercitar isso, caso isso não tenha sido parte aí da jornada e do exercício de vocês. O que quer dizer que, como eu estou falando aqui, eu vou tomar licença poética, ao invés de falar que é o protagonismo e assuma a carreira, é uma palestra sobre a coragem de vocês serem vocês. Porque o mundo está cheio de cópia, né? Todo mundo tentando copiar a carreira do outro, a formação do outro, o sucesso do outro, usando números e métricas de outras pessoas, e a gente está ignorando o mapa mais principal, que é se a gente melhorar um pouquinho comparado com a gente no período anterior, é a maior métrica de sucesso que tem. Mas, às vezes, é difícil medir, é difícil a gente situar, é difícil, inclusive, a gente compreender como fazer isso. E aí eu trouxe algumas coisinhas. Isso é ótimo, gente, que a gente está no final do ano. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer antes do final do ano, para aproveitar o final do ano mais. Mas é um ótimo momento para vocês usarem essas ferramentas nesse momento, né, nessas viradas. E o autoconhecimento é um elemento principal dessa jornada. Quem deveria saber falar quem você é você. Não é sua mãe, não é o colega de trabalho, não é o chefe dando feedback. Tudo isso deveriam ser coisas complementares, mas a gente saber quem a gente é muito importante. E quando eu falo do chefe dar o feedback, para mim é o caso mais clássico hoje do universo do mercado de trabalho, porque muitas pessoas não conseguem passar em processos seletivos porque elas não sabem falar o que elas sabem fazer. E isso é muito mais comum do que parece. Assim como tem gente no mercado de trabalho que espera o chefe ou a chefe dar um feedback para a pessoa descobrir que aquilo ela faz muito bem ou que aquilo ela faz muito mal. Sendo que, assim, né, a pessoa que é seu gestor, sua gestora, está com você 8 horas por dia só. Tem muito mais tempo nesse dia, né? Assim, teoricamente, a gente já deveria saber. Deveria ser um bate-papo do tipo, putz, mandei mal, né? Mas eu sei. Mas aonde você acha que eu posso melhorar? Como que eu posso corrigir isso? Porque, olha só, quando acontece isso, é por causa disso, daquilo. A gente deveria ser muito mais proativo nessa hora de se desenvolver do que ficar esperando que alguém decida por nós. Até porque as pessoas que são nossos gestores e gestoras, elas também têm sua própria carreira, né? Elas também têm outras preocupações. Se a gente não fizer parte da família dessas pessoas, ou, sei lá, for tipo filho delas, elas não estão preocupando com a gente 100% assim. E uma das primeiras perguntas que vão sempre fazer para a gente, independente se é uma entrevista ou no dia a dia, é quem é você? E aí eu tenho uma coisa para contar sobre isso. 95% das vezes ninguém quer saber. Mas é uma pergunta que faz parte do dia a dia. Assim como, gente, tem um menino que faz parte do meu dia a dia, que eu encontro com ele várias vezes, porque a gente trabalha com as mesmas coisas. Aí ele vira para todo mundo, eu comecei a reparar, ele vira e fala assim, Amanda, tudo bem? Tudo. Ele já responde tudo, entendeu? Ele não quer nem que você responda tudo bem e como é que você está. A frase dele é tudo bem, tudo. Tipo,
que mostra descaradamente que ele está zero interessado em saber se de fato está tudo bem. É só algo do piloto automático dele. Eu comecei a reparar porque eu falei, putz, às vezes é comigo, né? Não, gente, é automaticamente. Essa é a grande frase dele de dar oi para as pessoas. Assim como também perguntar se está tudo bem é sacanagem, né? Porque se tiver mal, a pessoa nem tem a oportunidade de falar que não está bem. Então, sei lá, como é que você está? O que está acontecendo? Fato é que quando as pessoas perguntam para a gente quem a gente é e como que a gente está, 95% das vezes elas não estão tão interessadas na gente. Elas estão interessadas numa outra coisa. Elas querem que na hora que você se apresente, que na hora que você diga sobre você, aconteça um elemento que é o elemento de interesse. É algo que vai ser interessante para ela ao ponto de gerar uma conexão. Às vezes, de fato, é o trabalho, porque a gente está no evento de trabalho, está no evento de uma coisa que a gente gosta de estudar, o que é a nossa carreira, e isso é um ponto de conexão, mas não necessariamente. Às vezes pode ser muitas outras coisas. Pode ser música, pode ser o jeito de se vestir, pode ser, inclusive, a palestra anterior que as pessoas viram, isso é um ponto de conexão, enfim. Normalmente, quando eu vou a eventos, eu tenho uma grande amiga que, toda vez que a gente se encontra em eventos, ela me pergunta assim, e o que é que você veio fazer aqui? O que você está procurando? Você está procurando contatos porque você quer apresentar a empresa, vocês estão criando outros produtos, estão procurando clientes? Ou você veio consumir conteúdo? Você está interessada em alguma informação? Porque saber o que a pessoa veio no evento, por exemplo, como a Campus, me ajuda a conectar essa pessoa com outras pessoas, né? A sugerir outros conteúdos. Tudo isso são elementos importantes e que, geralmente, a gente negligencia nesse oi, tudo bem, tudo, e na quem é você. Então, coloquem aí na cabeça de vocês. Quando as pessoas perguntarem sobre você, lembre que a necessidade daquela pessoa ali é um ponto de conexão. Então, mais do que você falar só sobre você, o que você gostaria de dizer, etc., sejam também estratégicas e estratégicos para poder comunicar com essas pessoas algo que seja interessante para ela. Aí se chama relacionamento. E só assim acontece. É meio difícil as pessoas simplesmente acharem que as outras são incríveis, uau, se não tiver um ponto de conexão. Só existe porque tem um ponto de conexão. E outro detalhe é que você não é apenas o seu trabalho. Que incrível que você tem um trabalho, você está buscando uma carreira, você estuda, mas isso não é algo que te define 100%. Principalmente, e por que eu reforço isso? Num cenário de pandemia que muitas pessoas passaram por ela, também buscando conforto, né, e desligar nos seus trabalhos, é importante vocês lembrarem que vocês são muitas outras coisas. Não precisa trabalhar no final de semana. Se a posição que você ocupa te permite trabalhar 8 horas por dia, aproveita o resto. Tem Netflix, tem família, tem a rua, tem mais gente, vai andar, vai exercitar a máquina, né, o corpo. Tem muitas outras coisas para a gente fazer. Não foquem só nisso. Até porque, né, quando as pessoas perguntam quem é você, se você responder só sobre o trabalho, falta informação. Então, se conhecer e aprender sobre nós vai ser um elemento extremamente importante em todo esse processo. E aí aqui volta, né? Quais são suas habilidades? Então, quem nunca parou para pensar? Se tivesse que responder numa entrevista de emprego, qual é o seu talento? Por que você é imprescindível de estar aqui e não outra pessoa? E mais do que isso, na hora de fazer as coisas são mais desafiadoras, né? E aquele emprego que não existe? E trabalhar com aquela coisa que ninguém ainda trabalha? Porque se a gente não reconhece 100% o que a gente tem de talento, fica difícil, né? A gente vai continuar seguindo trilhas um pouco padrões. O que é muito legal. Mas eu hoje, quando eu penso, a Amanda, que eu tenho propósito de ajudar a criar novas avenidas de crescimento, dificilmente a gente vai criar avenidas de crescimento copiando coisas que as outras pessoas fizeram. É, de fato, entender muito bem o que a gente faz de excelente e colocar força e estratégia para fazer com que aquilo alavanque e gere resultado. Então, se conhecer e ter esse entendimento, vai fazer 100% de diferença. Primeira coisa, gente, faça o seu próprio diagnóstico. Descobre, escreve no papel. Aqui, depois desse slide, eu vou dando mais algumas outras dicas de como começar a fazer isso, né? Porque é difícil. E se a gente não colocar na agenda, igual uma atividade física, olha, eu vou X vezes por semana, não acontece. Não acontece porque a gente vai entrar no piloto automático. Vocês já viram aquele filme Clique?
Aquilo lá é a coisa mais real do mundo. As pessoas realmente passam, um ano tem 12 meses, e se perguntar, sei lá, o que vocês fizeram em junho, vários aqui vão ter dificuldade de me contar como é que foi o mês de junho. Se foi um mês bom, foi ruim, o que teve de mais legal, o que vocês fizeram em um final de semana. Porque passar automaticamente pela vida é muito fácil, porque ter que parar para pensar, isso gasta energia, né? O nosso cérebro é um dos órgãos do corpo que mais gastam energia. Então, tem que ter hora, data, para fazer esse próprio diagnóstico. E o diagnóstico passa por vocês saberem quais são as referências de vocês, o que vocês querem estudar, o que vocês gostam de fazer, o como que vocês gostam de fazer, o que vocês precisam melhorar. Ter isso como consciência também é muito bom, né? Ah, putz, eu sou muito boa nisso, mas tem essas coisas aqui que eu faço meio mal, mando meio mal, preciso de ajuda. Pedir ajuda é um elemento muito importante. E aí, eu descobri um dia com a... Eu nunca sei falar o nome dela. Elaine Welteruth. A tal da zona do gênio. E aí eu vou compartilhar com vocês. Alguém já ouviu falar disso? Não? Tá. Então, bom, olha, vai ser novidade para a maioria. A Elaine, ela é ex-editora da Vogue nos Estados Unidos. E a história dela é curiosa porque ela conta que ela lia Vogue, ela tinha o sonho de trabalhar na Vogue, mas ela era de uma cidade do interior dos Estados Unidos e a chance disso acontecer, porque sim, era tipo mínima. A única chance disso acontecer era se ela desse um jeito das pessoas conhecerem ela. É tipo... Esses dias eu falei isso lá em casa, eu falei, putz, eu queria ir na Fórmula 1, mas eu queria que alguém me convidasse, né? Tipo, como? Sei lá, né? Não conheço ninguém que trabalha nessas coisas. Como é que você faz para as pessoas te conhecerem? E aí, a jornada dela, ela trabalhava com moda, jornalista, enfim. Lá no início da carreira, ela conta que ela mandava cartas para a editora-chefe da Vogue, todo mês, falando que queria ir lá conhecer. E aí, um dia ligaram para ela e falaram, não, você pode vir. A diferença é que ela só morava quase uma distância de 12 horas da onde era o escritório da Vogue, mas ela deu um jeito, foi de ônibus, virou à noite e foi conhecer o escritório. E ela conta que, a partir desse dia que ela foi conhecer o escritório, várias oportunidades se abriram, porque a editora-chefe achou ela muito doida. Tipo, gente, que diferente, né? Essa pessoa insistiu tanto. E isso despertou o interesse dessa editora de conhecê-la um pouco mais. Aí ela foi convidada para ser estagiária. Depois ela foi convidada a fazer parte da equipe e ela, eventualmente, acabou virando a editora-chefe da Vogue. Ela é uma das pessoas mais importantes desse mundo da moda lá fora, principalmente nos Estados Unidos. E são jornadas que elas não são 100% lineares. Assim. Requer um tanto de protagonismo e audácia para conseguir conquistar essas coisas. E foi com a Elaine que eu aprendi essa tal da zona do gênio, que é tão simples quanto encontrar um ponto de conexão entre suas paixões, seus talentos, suas habilidades e seus valores. Por que é difícil? Porque são 4 coisas que ninguém pergunta para a gente e a gente não aprende a olhar para isso. Mas na hora que eu entendi isso, eu achei essa mulher muito gênia. Por quê? Nas coisas que a gente é muito bom fazendo, provavelmente é nesse lugar que a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro. É onde a gente vai conseguir os empregos que a gente vai falar que são os empregos dos sonhos. Porque são os lugares onde a gente está operando nessa zona do gênio. Assim, é o lugar onde a gente está juntando paixão, talento, habilidade e o que a gente quer. Que é diferente de uma lógica até que a escola acaba fazendo isso com a gente, que é, putz, sou ruim em matemática, então eu tenho que estudar muita matemática. Ninguém disse que eu vou ficar bom em matemática porque eu estou estudando muita matemática. Às vezes não é a minha habilidade. Aí você vai passar a vida inteira correndo atrás das coisas que você precisa melhorar, sem focar nas coisas que você é muito boa e muito bom fazendo. Olha que lógica louca. Ensinaram para a gente errado, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ensinaram para a gente errado de propósito também, porque é bom, que aí poucas pessoas sabem, aí poucas vão ter sucesso e o resto vai ficar ali meio perdido. Mas, de fato, isso faz muito sentido. E aí, o exercício que eu quero fazer com vocês, eu vou passar por cada um. Aí anota, tira foto, grava, sei lá. Eu só quero que depois, em algum momento, vocês sentem, que aí é hora de cadeira, né? Hora bunda. Sentem e façam esse exercício com vocês também, assim. Que comigo foi super precioso ter entendido essa lógica da Elaine. E pensar na zona do gênio é pensar assim, o que é aquilo que só você pode fazer?
Sendo humilde também, tá? Sem pretensão nenhuma de querer ser a melhor pessoa do mundo. Mas o que é aquela lógica de que você, nascido e nascida de onde você veio, filha daquela família, desse jeitinho que você é, tem coisas que só você vai dar conta de fazer mesmo. Mesmo se eu tentar copiar, eu não vou conseguir ser tão boa quanto você fazendo. Vocês sabem o que é o negócio que você super se destaca do resto? A coisa da zona do gênio é a nossa impressão digital. Tem coisas que eu hoje reconheço que eu sei quando eu olho e falo, putz, eu faria diferente. É óbvio, né? Outra pessoa, mas é porque eu reconheço aonde essa minha habilidade da zona do gênio, assim. Que estão nos detalhes. Qual que é essa impressão digital de vocês? Qual que é a marca que vocês acabam deixando depois que vocês passam por um trabalho, uma atividade? A cara de vocês é essa aqui, tá? Vocês estão tipo, uou. Pô, de manhã, véspera de feriado, esse tanto de pergunta, né? Podia ser mais sussa, mais tranquilo. Mas tem que pensar, né? Essa é a hora que precisa gastar fosfato, cérebro. Porque nem, sei lá, mãe não ajuda, mentora também não ajuda, só um pedaço. O resto a gente tem que fazer esse exercício sozinha. Vou passar por partes, tá? Aqui é só para dizer que tem um macete também da zona do gênio. Uma vez que você descobre, o nosso exercício é ficar a maior parte do nosso tempo lá. Tem muita coisa que eu sou ruim. Sabe uma coisa que eu sou péssima? Contrato. Odeio contrato. Ler contrato, ter que negociar. Nossa, eu acho um negócio super chato. Não gosto. Mas eu sou diretora da parte de consultoria da Fischer. Eu gosto do dinheiro que vem, eu gosto das coisas que a gente consegue fazer quando a gente fecha contrato. Eu gosto dos projetos que a gente coloca na rua. Então, passar pelo contrato é inevitável. Só não esperem que eu seja a melhor do mundo. Mas eu aprendi a lidar com isso. Passada a jornada ali de negociação, eu volto para a minha zona do gênio. Eu volto para fazer o que eu mais gosto de fazer ali dentro, que é o que eu sou melhor fazendo. Então, tem um pouco desse exercício, a gente conseguir também criar situações e estar em situações que a gente consegue ficar ali a maior parte do tempo. A gente vai ficar 100% do tempo? Não, porque não dá. A vida nunca é só o que a gente gosta. Tem um pacote talvez maior ainda de coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa passar por elas para fazer as coisas que a gente acha mais interessante. A zona do gênio é a bússola. Então, vamos por partes para a gente entender como achar coisas, tá? Paixões. Paixão, a minha ideia é sempre assim, façam lista. Porque se no final do dia a gente quer encontrar o que conecta, vai fazendo a lista depois de cada uma das coisas, para vocês encontrarem esses primeiros elementos que se parecem. Mas paixão eu gosto de resumir de um jeito muito simples, que é... Ouch, meu Deus, passou tudo. Quais são aquelas coisas que você faria a noite inteira de graça? Pensa assim, de graça é, as contas estão pagas, está tudo certo. O seu aluguel, a água, a comida. Não precisa se preocupar em sobreviver. As coisas vão estar garantidas. Depois disso, qual que é o trabalho que você teria? Que coisas são essas? Não precisa ter a resposta agora. Tem outro elemento que ajuda a gente a responder. Mas saber quais são essas coisas que a gente faria até de graça, viraria à noite, ajuda a gente a encontrar quais são as nossas paixões. Olha, eu conheço gente que faria algumas coisas a noite toda que eu fico, gente, que loucura, porque deve gostar mesmo, assim. Eu acho que o meu trabalho eu faria algumas noites a noite toda. Acho que todas não, porque eu tenho outras paixões, mas uma boa parte da noite, sim. Só que aí, Amanda, não sei muito bem quais são as minhas paixões. Sabe o que ajuda a gente a descobrir as nossas paixões? Cultivar as nossas habilidades, que é uma outra bolinha ali da zona do gênio. Vocês sabem quais são as habilidades de vocês? Vocês sabem quais são os pontos fortes de vocês? Ponto forte, para mim, é aquela coisa assim, é aquilo que as pessoas vão falar de bom de você quando você não está lá. O que é aquela coisa que seus amigos e suas amigas, quando alguém está precisando de alguma coisa, falam, putz, fala lá com a Amanda, que a Amanda é ótima nisso. Que habilidade que é essa? E cultiva as habilidades, né, gente? Por exemplo, um jogador de basquete, eu gosto muito de basquete, né? Dá para notar.
treina, né? Os caras acertam cesta mais do que erram porque eles treinam muito isso. Tem uma história lá da seleção olímpica de basquete nos Estados Unidos, que o Kobe, que jogava no Lakers, o Kobe, ele acordava antes do treino para treinar para o treino. Olha o nível de obsessão pelo talento que poucas pessoas têm. Por isso que se destaca também, né? Não é o que precisa ser assim, não. Mas isso faz diferença. Então, você treina tanto acertar um negócio, você treina tanto melhorar um negócio que você já é muito bom fazendo, que esses ajustes vão te levar, né, para a diferença, vão te diferenciar do mercado. Que habilidades são essas? Porque vocês têm que cultivar elas. E talvez podem estar nessas habilidades que vão fazer vocês descobrirem as paixões. Como essas coisas se conectam, né? Tem coisas que a gente gosta muito de fazer e a gente descobre depois que treinar aquela habilidade se tornou uma paixão, ou que aquela habilidade está envolvida em algumas coisas que a gente poderia fazer a noite inteira. E tem uma outra coisa sobre habilidade, que é: a vida é uma jornada, né? Então, não necessariamente o que todos nós estamos fazendo neste momento da vida, a gente vai seguir fazendo daqui 5, 10, 20 anos. Que, inclusive, é uma pergunta muito louca, né, no processo seletivo. O que você se imagina fazendo daqui 5 anos? Sei lá, né? Nada, não sei. Eu, geralmente, respondo que eu quero estar no lugar da pessoa que vai ser meu chefe, que aí fica, nossa, uau. Mas não tem muito como saber. A única certeza que eu tenho é que, certamente, a gente vai estar fazendo outras coisas. Dito isso, toda habilidade que a gente desenvolve ao longo do caminho, ela pode ser muito importante. Aquela coisa que a gente acha que não vai usar para nada, depois de 5, 10 anos, putz, o fato de você ter aprendido aquilo quando você era criança te ajudou naquele trabalho, te ajudou naquela interação, etc. Para mim, tem algumas, né? Eu gosto muito de música e, ao longo do tempo, eu acabei encontrando, trabalho muito com executivos e executivas, e vários deles gostam de música, ou tem banda, enfim. É algo que me ajuda, por exemplo, a me conectar com eles. Assim como, desde pequena, eu ouço muito italiano, assim, por uma coisa específica da minha família, embora eu não fale. É capaz de eu ouvir italiano e responder em português. Mas eu atendi a ferreiro há uns 5 anos atrás. E saber italiano fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Porque a maior parte dos executivos lá são italianos, né, os diretores da região, etc. Era muito diferente assim, o fato de eu conseguir compreender o que eles falavam em termos de conexão e fazer coisas mais rápido do que se eu não conhecesse. O que, para mim, antes era uma habilidade inútil, né? Eu não tinha usado para nada. Assim. Era algo que tinha muito a ver com a minha família, muito específico. Nossa, que maneiro que você sabe. Mas, no momento, numa situação de trabalho, eu acessei ali a caixinha de ferramentas que a gente foi criando. Então, também não negligencia esse processo de aprendizagem, porque a gente vai aprender muita coisa ao longo do tempo. Só também depois tem que saber ser estratégica ali na hora de acessar essas informações. E eu tenho certeza que vários de vocês, ao longo do caminho, foram aprendendo coisas que talvez vão ser acessadas logo menos. Reconhecer que a gente está desenvolvendo essas habilidades e somando ali ferramentas, né, nessa caixinha, pode mudar o nosso jogo. Pode ser coisas que vão nos diferenciar. Mas cultiva essas danadas habilidades, gente. Nada é por acaso, isso não existe. O que acaba fazendo com que a gente tenha talentos. E o talento é aquela coisa que os amigos indicam a gente quando a gente não está lá. Na hora que você vê, surge lá, olha, fulano te indicou, fulano falou de você, olha, coloquei seu nome em tal lugar, falei para fulano conversar com você que eu sei que você é boa. Se vocês não sabem as coisas que vocês são bons e boas fazendo, uma sugestão é fazer algo que eu fiz há um tempo atrás, que é, pede às pessoas próximas a você para fazer uma lista das coisas que elas acham que vocês são bons. É tão simples quanto isso, a gente não precisa de imaginar. Como o ser humano é um bichinho que vive em conjunto, normalmente, parte da gente também se expressa muito nessas relações. Então, pergunte família, quem é mais próximo e próxima da família, os amigos, sua companheira, seu companheiro que convive com você. Essas pessoas talvez saibam muito mais sobre a gente do que a gente mesmo. Assim. Elas conseguem reconhecer coisas nossas que a gente demora anos para consolidar aquela informação. Então, perguntem, façam uma lista. E depois, até pergunta assim, 5 pessoas, para não ser também uma galerona. E depois, vejam se tem coisas que se repetem.
Porque, às vezes, a galera do trabalho, a gente se expressa diferente da galera da família, etc. Mas, normalmente, tem coisas que são muito parecidas. Então, vejam, façam essa listinha, pergunta. E pode falar, olha, eu estou tentando descobrir aqui, estou fazendo exercício de aprendizagem, que aí tira o peso. Me conta aí umas 5 coisas que você acha que eu faço muito bem, só para fazer parte aqui desse estudo. Que aí também não coloca peso em ninguém, né? As pessoas tendem a ser mais honestas quando a gente coloca nesse lugar do que falar que é para elas determinarem o que de fato a gente faz de bom e de ruim. E a última coisa são os valores. E os valores, dentro desse diagrama da Elaine, eu gosto porque ela faz uma pergunta assim. O que é mais importante para você do que o dinheiro? Levanta a mão quem tem uma resposta para isso. Mas eu não vou perguntar não, tá? Pode ficar tranquilo. Aparece mais mão depois que a gente fala. Mas a pergunta depois dessa é, e por que isso... Uma hora vai aqui, né? E por que isso que é mais importante que o dinheiro é tão importante para vocês? É nesse lugar aí de importância que estão os valores. Não é, pega a listinha aí e vai lá. Justiça, humildade, tá. Não. O que é mais importante que o dinheiro? E por que isso é mais importante que o dinheiro? Na hora que você descobre isso, você consegue dar nome para os valores. É igual dar nome para as emoções, né? Existe mais do que alegria, felicidade, raiva, ódio. Tem milhares de emoções. Conseguir dar nome para as coisas. O ser humano é a única... O ser humano, esse negócio de viver assim, igual no clique, dá errado por quê? A gente precisa identificar as coisas e dar nome para as coisas. A gente aprende assim. Então, enquanto a gente não identifica e não nomeia as coisas, a gente tem muita dificuldade de passar por esses momentos. E de, mais do que isso, se apropriar de várias coisas, né? Neste caso, se apropriar do que vocês estão fazendo de melhor e vocês estão desconhecendo, esperando que as pessoas contem para vocês o que vocês são muito bons e boas fazendo. Mas descobrem aí o que vocês fariam e por que isso é importante, que os valores estão lá. Aí vocês jogam no Google, lista de valores. Vão aparecer lá listas com mais de 300. Aí vocês escolhem os valores lá. Vai ser mais autêntico. E por que tudo isso é importante? Né? E por que operar nesse lugar que tudo isso casa é muito importante? Porque são esses elementos que ajudam a gente a desenhar a carreira. E, mais do que isso, são esses elementos que ajudam a gente a desenhar a marca pessoal. Porque é o que você faz muito bem, é o que você acredita, é a forma com que você comunica. São essas coisas que são as nossas marcas. Não é só o que a gente acha, né? Porque, às vezes, a gente pensa algumas coisas, mas o corpo, né, a gente se expressa diferente. Então, se apropriar é importante para isso, para a gente conseguir ter um pouquinho mais de controle do que está vindo do cérebro e na hora que a gente comunica. Aqui ainda é comum assim, esse filtro funcionar médio, então a gente precisa se organizar para que funcione mais. E aí tem mais outros 2 pontos que são importantes e que vocês vão ver aqui que está tudo casado. Um deles, para mim, é a confiança. Porque um bom elemento, não só da trajetória da carreira das pessoas, mas da marca pessoal, é ter bem desenvolvida a nossa confiança. E o motivo é simples, tá? Porque as pessoas vão precisar confiar na gente. Para qualquer coisa. Então, se você se tornar a pessoa responsável por um processo, responsável por uma organização, a pessoa que vai cuidar de tal coisa, ou a pessoa que eles estão querendo contratar para alguma coisa, ou que vai ser sócia. Gente, ser sócia é uma loucura. Porque é um grupo de pessoas que confiam em você e vice-versa, né? É uma troca de confiança muito mútua. Mas se você não confia em você, isso daqui não vai acontecer. E aí a gente vai passar muito tempo esperando que as pessoas acreditem na gente, esperando que as pessoas confiem na gente, sem que isso não seja uma verdade para a gente. E aí não tem como falar, eu quero construir uma marca pessoal, sei lá, quero escrever nas redes sociais. Não vai dar errado, né? Porque em alguma hora isso vai dar errado, isso vai ser colocado em xeque.
eu não consigo o emprego que eu queria. Uma das coisas que aconteceu comigo lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, é que eu tive depressão, muito jovem, depois que eu saí da faculdade. Não, eu continuo jovem, mas eu era mais nova, vamos falar assim. Sou jovem há muito tempo. E aí, uma das coisas que eu fui identificando depois, olhando assim para trás, é que eu não acreditava em mim, então eu não tinha como mesmo convencer ninguém de que eu conseguia fazer alguma coisa. Enquanto eu não consegui, né, e cuidar desse processo que eu estava passando, eu não consegui nenhum trabalho. Porque eu não passava confiança, eu não transmitia confiança. Assim, tinha tanta insegurança e tanto problema, tanta coisa acontecendo, que eu não conseguia passar confiança para ter um estágio na época. Não era que era uma coisa de gestão. Assim. Por isso que confiança é um elemento importante. E o outro é se conhecer, porque as perguntas virão, esses questionamentos aparecerão, e muitos de nós não aprendemos a responder coisas muito simples sobre a gente. Desde que cor que você gosta, qual que é a sua comida preferida, até coisas mais complexas sobre a nossa forma de se expressar no mundo. Então, se conhecer é importante. E aí eu vou para perguntas mais profundas, né? Que é por que você faz o que você faz, o como que você faz, por que é diferente? Por que a gente não faz igual? Geralmente tem uma coisa aí na linha de raciocínio, no acesso à informação que as pessoas têm de diferente, nas coisas que gostam de pensar. O fato de uma pessoa ser mais diurna e da outra ser mais noturna está ligado ao jeito de fazer. Que são coisas muito específicas. Saber disso pode fazer a diferença. E depois vem para essas coisas quando a gente fala de construção de carreira e de marca, que é quais são os seus resultados. Sabe aquele projeto que você trabalhou? Você não geriu o projeto, mas você participou dele? Você sabe qual foi o resultado? Do resultado lá que aconteceu, que foi porque você estava lá e não era outra pessoa, vocês sabem? Vocês sabem contar essa história depois? E quais são suas causas? Porque na hora que a gente faz aquele exercício da habilidade, o talento e os valores, tem um macete aqui do porquê que a zona do gênio é uma bússola, que é não ir trabalhar em lugares que não compactuam com aquilo que a gente acredita. Vai dar errado, porque a gente não vai dar resultado em algum momento, e isso pode gerar muitos conflitos. E eu sei que todo mundo precisa pagar a conta, tá? Tá tudo certo. A gente faz o que a gente não gosta, não quer, e, eventualmente, quando a gente for tendo as oportunidades, a gente vai mudando. Mas reconhecer aquilo que não faz sentido para a gente é muito importante também, do que passar a vida inteira reclamando do trabalho que está e do lugar que está. Né? E precisa construir essas oportunidades. Num cenário que a gente vive também de crise, entender tudo isso ajuda a gente, na hora que surgir uma oportunidade, migrar para situações melhores. E até fazer os pedidos. Né? O que é que para você é inegociável? Que perguntas vocês já fizeram em processo seletivo? Já perguntaram? Tipo, no final lá, tem alguma coisa, você tem uma dúvida? Geralmente, muitas pessoas falam que não. Ali é a melhor hora para você conseguir confirmar se aquele lugar é, de fato, aquilo que você está acreditando. Mas pouca gente aproveita essa oportunidade. Porque talvez não fez esse exercício simples, assim, que é, o que você acredita, o que eles acreditam, isso bate, tem um plano de carreira, não tem, traça mais ou menos onde você está querendo chegar, não traça. Tudo isso que eu falei para vocês são coisas que vão garantir o foco. Porque tem uma outra coisa que acontece também. Quando a gente começa a se manter em movimento, oportunidades podem surgir. E se você não tiver muito claro, né, e consciente as coisas que fazem de fato sentido para você, vocês vão fazer aquele tanto de coisa e vão ficar perdidas também no meio do caminho. E perdidos no meio do caminho. Então, garantir o foco faz toda a diferença. Que é o que eu volto lá na história da Elaine, que é, a princípio parecia uma loucura, mas na hora que você entende a estrutura que a pessoa estava usando, faz muito sentido. Era a carreira dos sonhos dela, na empresa dos sonhos dela, apesar dela não ter contato, ela encontrou as vias para conseguir acessar aquelas pessoas e comunicar o que ela queria. Poderia ter dado errado, mas vocês concordam comigo que é muito mais consciente do que ficar só mandando currículo esperando que alguém descubra a gente em algum lugar? A chance de dar resultado aumenta, né? A chance
do sucesso ali para aquele objetivo específico aumenta. E aí, gente, usem para tudo, tá? Entrevista, para criar sua rede de networking. Quem são os amigos? No geral, os nossos amigos tendem a ser pessoas que pensam parecido com a gente e acreditam nas mesmas coisas. E isso não é por acaso. É porque, no geral, esse conjunto de valores, crenças e talentos acabam juntando as pessoas mesmo. Os meus amigos mais próximos têm todos os meus defeitos. E é ótimo, porque eu fico assim, nossa, olha, putz, eu faço isso também. Porque a gente realmente se parece, a gente acredita em coisas muito parecidas. E a gente brinca que é todo mundo muito proativo, né? Então, acontecem coisas até do tipo, surgiu um problema e todo mundo quer resolver o problema. Eu fico, putz, ninguém pediu ajuda ainda. Calma, deixa a pessoa tentar sozinha e depois a gente tenta resolver. O conjunto de habilidades é muito parecido. Usem também para buscar informações, conhecimento, o que faz sentido estudar, o que não faz, o que faz sentido pedir ajuda. Para fazer um bom uso das redes sociais, eu acho que a partir do momento que você descobre o que você gosta, como que você se expressa, facilita o uso das redes sociais. Então, por exemplo, eu hoje que sou colunista em 3 veículos, e além de usar minhas redes sociais, fiz o LinkedIn Top Voice, fiquei na lista ano passado dos 50 brasileiros mais criativos do país, em 2021, o meu jeito de usar as redes sociais, agora eu vou contar o segredo, vocês vão lá, depois vocês veem, é exatamente o meu jeito de falar. É exatamente. Assim, tem hora que eu fico assim, putz, está dentro da minha cabeça essa frase. Porque eu entendi que eu fazia aquilo muito bem a partir do momento que eu conseguia comunicar da forma com que eu me expresso. Diferente, talvez, de usar aquelas estruturas que tem, o mundo do marketing explica, faça desse jeito, coloca essas frases, essa palavra aqui de efeito vai chamar mais atenção. Aquilo lá não funciona comigo, simplesmente porque não sou eu. E mais do que isso, qual que é aquela cadeia ali que você vai comunicar, né? Quais são os conteúdos? Quais são as informações? Tem ali um conjuntinho de coisas que eu geralmente falo, porque são coisas que importam para mim e são coisas que eu estudo. Então, torna até mais fácil o trabalho de gerar conteúdo na internet, porque esse exercício de pensar o que eu gosto, como eu quero, os talentos, a minha zona do gênio, eu faço ele constantemente, porque a gente muda, né? Então, a Amanda, sei lá, de 2019 é completamente diferente da de 2022. Eu imagino que vocês também. Se alguém falar que está igual, eu quero conversar para entender o que aconteceu ou não aconteceu. Porque me gera curiosidade, assim. Mas todo mundo muda. E esse exercício é o que eu faço hoje, desde o trabalho até esse, que é trabalho também, tá? Produzir conteúdo é diversão, mas é trabalho. Nas redes sociais, enfim, nas colunas. Por exemplo, a minha coluna no Estadão, dificilmente, para não falar nunca, no geral, sempre vocês vão ver informações sobre inovação, tecnologia e economia. Eu sou economista. É meio natural buscar essas informações. Mas são esses 3 pilares. Então, até na hora que eu não sei o que escrever, eu volto para os 3 e falo, putz, tem que ser uma coisa aqui dentro. Porque é o que faz sentido e é o que comunica melhor o que eu quero comunicar para o mercado. Então, esse exercício de escrever, criar marca pessoal, etc., a minha sugestão é que ele só seja feito depois que vocês souberem muito bem a zona de gênio de vocês. Que a chance de falhar, errar, gerar frustração e criar um caos desnecessário é muito grande. E vai acontecer, tá? Se vocês não estiverem bem preparados e preparadas. Porque o negócio gera ansiedade, é uma loucura. Esse trend de redes sociais é legal, mas ele é muito problemático. A gente ainda vai ver o resultado disso aí nas próximas décadas. Ah, e o que eu ia falar é, usa esse negócio, esse trem também, para relacionamento, né? Porque se você está se relacionando com uma pessoa que tem valores muito diferentes do que o seu, que imagina a vida, a carreira, de um jeito que é extremamente oposto, provavelmente essa receita é para dar errado em algum momento. Aqui, pelo menos, o segredo é, né? Cria menos expectativa. Porque se vocês são tão diferentes, não dá para sonhar que vai casar e vai morar junto 30 anos. Provavelmente isso não vai acontecer, né? Essas, inclusive, são perguntas muito mais interessantes. O que a pessoa gosta, quais são os valores, o como que ela é, do que começar relacionamentos de amizade, etc., perguntando qual que é o trabalho dessa pessoa. Porque o trabalho muda mais rápido do que valor e habilidade. É ótimo, porque já sabe até com quem você quer conviver, com quem você não quer conviver, quando você sabe essas coisas de valores e etc. Desenhar a carreira, gente, é simples. Complicaram porque não queriam explicar para a gente como é fazer mesmo. E passa por um exercício que, na nossa cultura,
na cultura brasileira é meio depreciado, né? Putz, autodesenvolvimento, ai, que bobagem, tem que sair fazendo. Ai, autoconhecimento não precisa não, terapia, nossa. E, na verdade, todos esses exercícios de autorreflexão, independente de quais eles sejam, e pode ser sozinho, sozinha, assim, eles são extremamente importantes para que vocês possam tomar melhores caminhos na vida. Porque senão a gente vai fundo, vai fundo, vai fundo. Na hora que você vê a pessoa está perdida, simplesmente porque não foi ela que escolheu, né? Escolheram para ela. E isso é muito comum, eu estou repetindo para vocês isso, porque isso é mais comum do que parece. E poucas pessoas param para falar essas verdades com a gente ao longo, assim, da vida. Aí, quanto antes a gente descobrir, é melhor. E chegando aqui nos finalmente, eu trago isso também porque as pessoas de sucesso, elas aprenderam a conectar esses pontos. Então, parem e pensem assim, sei lá, gente que para vocês são famosas, como que elas se apresentam, ou como que elas contam as histórias da vida delas? No geral, essas pessoas estão conectando os pontos. Elas comunicam o que elas são boas fazendo, o que elas gostam de fazer. Muitas contam até histórias, tipo, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente. Porque elas aprenderam que esses são elementos que conectam, mas mais do que isso, elas aprenderam a se entender e conseguir expressar a melhor coisa delas, né, do mundo. Um exemplo desse para mim é o Lewis Hamilton, que na semana passada ganhou lá o título de brasileira, etc. E aí eu tive uma amiga muito próxima que teve a oportunidade de bater um papo com ele. E aí ela estava falando assim, que o tempo inteiro da conversa foi ele perguntando para ela sobre como que foi crescer no Brasil e dividindo com ela como que foi crescer na Inglaterra. Que, honestamente, era o último tipo de conversa que eu imaginaria que ela teria com ele, por exemplo, assim. Que ela é um role model, assim, fodona, super admiro. Mas também me chama a atenção que putz, pessoas de sucesso tendem a ir para as coisas que são muito básicas da estrutura de uma pessoa. Ele já sabe que ele é muito bom piloto. E ele também sabe as habilidades dele, assim. Não é à toa que ganha título de brasileiro. Putz, não é porque só é campeão. Tem alguns outros elementos que fazem com que o jeito que ele é se conecte com quem decidiu isso. E muitas outras pessoas. Então, também pensem, esse pode ser um exercício legal. Pensem nas pessoas que, para vocês, são pessoas de sucesso e vejam como elas se comunicam, como que elas expressam, o como que é... Tenta até identificar tipo, a zona do gênio do outro, porque esse exercício de identificação ajuda a gente a entender a nossa. E façam mesmo esse exercício de identificando a zona de vocês do gênio. E fiquem pensando... E uma coisa que eu gosto de intercalar é aonde que a gente quer chegar, né? E quando chegar lá, o que é que a gente quer chegar depois? Porque chegar lá é meio imaginário, assim, mas na hora que vocês atingirem a carreira dos sonhos, o trabalho dos sonhos, ou a viagem dos sonhos, qual que é a próxima? Ou aquela coisa que você queria muito, aí você conseguiu, qual que é a próxima? Se manter em movimento é um dos elementos mais importantes, né, para a gente ter essa carreira e conseguir comunicar a carreira e a marca pessoal de fato. Não existe marcas, desde B2Bs, bem estruturadas, quanto as marcas pessoais, se a gente não tiver essa estrutura e esse mapinha, que pode ser a zona do gênio ou qualquer outra coisa, mas ter identificado muito bem talento, valor, tudo isso vai fazer diferença para vocês, não tem dúvida nenhuma. Quem fizer o exercício, depois me manda, sei lá, daqui um tempo, fala assim, putz, me ajudou ou não me ajudou? Porque feedback negativo também é bom, mas podem fazer. E, nesse meio do tempo, conectem os pontos e contem as histórias de vocês. Porque, sendo bem honesta, tudo isso que eu falei, vocês vão encontrar voltando para trás na trajetória de vocês. Eu não tenho como contar nada. Eu não sei o que vocês estudaram, eu não sei o que vocês mais gostam de fazer, e, provavelmente, vários desses traços já se expressaram na juventude e quando vocês eram crianças, assim, na infância. Então, identifiquem isso, porque isso vai fazer com que vocês façam papos mais legais, entrevistas mais legais, que vocês cheguem nos lugares que vocês querem hoje chegar e que logo mais vocês vão transformando isso e cheguem onde vocês querem chegar. Porque poder ter a marca pessoal e uma carreira de sucesso, ela depende de vocês e do que vocês têm em mente do que isso de fato possa ser.
mais do que eu sentar aqui e ficar contando, olha, porque para mim funcionou assim. Uma receita do insucesso, né? Vai todo mundo querer me copiar e vai dar errado, porque as pessoas são diferentes e chegam em pontos diferentes. Então, tomem as rédeas da situação. O meu maior desejo é que vocês consigam tomar as rédeas das situações por aí. E se ninguém contou para vocês ainda, estou falando, eu confio muito no que cada um de vocês está construindo. Porque não é todo mundo que para numa véspera de feriado para tentar aprender alguma coisa. Quem emendar feriado é o sonho da vida, né? Ano que vem tem vários. Mas eu confio muito no que vocês estão fazendo, porque eu sei que nem todo mundo faz isso. Se predispõe a parar para se autoconhecer e desenhar, né, suas próprias trajetórias. Quero ouvir as histórias de vocês depois, contem, liguem esses pontos, conectem os pontos e ousem ser vocês. A única forma da gente, de fato, ter uma carreira autêntica nesse mundo é sendo quem a gente é e não querendo ser uma cópia melhorada ou mais ou menos de qualquer outra pessoa que vocês possam conhecer. E eu deixo aqui também o QR Code, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, se conectar, mandem mensagens, vamos bater papo. Então, vai ser um prazer me conectar com vocês. E eu espero de verdade que esse conteúdo possa ter ajudado vocês aí nessa véspera de final de ano, mas que vocês possam ousar ser um pouquinho mais quem vocês são, porque é disso que o mundo precisa. Muito, muito obrigada, viu, gente? Bom dia para vocês.